sou de Caratinga. Oi, meu nome é William Pazinato, sou médico veterinário, sou de Santa Catarina. Meu nome é Rafael, sou médico veterinário, eu sou da região de Brasília, Distrito Federal. Trabalho com reprodução de grandes animais. Faço atendimento a produtor. Posso lhe dizer que a prática é do seu alcance. Eu buscava um conhecimento não só teórico como prático e eu encontrei isso aqui. Por indicações de colegas, falando que a pós-graduação era muito boa, que tinha ótimos profissionais. Eu procurei a pós por uma demanda, uma necessidade. Eu super indico para quem quiser ir. Vem para Semva você também. Estamos aqui para mais um dia da nossa jornada, falarmos mais a respeito da reprodução bovina. Especialmente hoje o nosso convidado é o João Gabriel, que vai falar para nós sobre a parte de produção in vitro. Vamos fazer aqui um bate-bola, eu e o João, falando a respeito de toda a parte de produção in vitro. O João tem uma vasta experiência com essa parte de produção e a gente quer hoje comentar a respeito de alguns gargalos de toda a parte da produção in vitro de embriões. Bom, antes de mais nada, pedir ao João que se apresente para vocês. Então, pessoal, meu nome é João Gabriel, sou responsável pela parte laboratorial da produção in vitro de embriões e sou professor aqui da Semva pós-graduação. Bom, João, então a gente vê aí muitos assuntos relacionados a toda essa parte de produção e eu digo sempre nas minhas aulas ministradas para os alunos que há uma grande importância de todo o nosso conhecimento, porque o médico veterinário que hoje trabalha, por exemplo, com a parte de transferência de embriões, especialmente a palavra inovulação, ele acredita-se que o papel dele é simplesmente retirar aquele embrião de um botijão ou receber um embrião a fresco, preparar um aplicador e transferir o embrião. Mas em grande parte das vezes ele não sabe nem o que tem dentro daquela paleta. E a gente vê que é fundamental você ter conhecimento do que é um blastocisto, do que é um blastocisto expandido, do que é uma mórula, o porquê que vem um blastocisto expandido. E eu gostaria que você comentasse um pouco a mais a respeito dessa importante etapa de laboratório, que não é somente o blastocisto expandido que chega para nós, que é o que sai realmente da produção de embriões in vitro. Então eu gostaria que você explicasse um pouco, comentando a respeito daquela taxa de clivagem que chega até a produção de embriões, até a taxa ali de blastocisto, e por que vocês optam por encaminhar para nós somente aqueles embriões de melhor qualidade, mostrando para eles essa importância deles entenderem que a gente não está transferindo bolinha, que a gente está transferindo um embrião e que esse embrião é o embrião possivelmente de melhor qualidade que nós temos. Ô Jean, esse assunto que você tocou é interessante, porque se a gente pegar os veterinários mais antigos da reprodução, que trabalhavam com a superestimulação ou embrião produzido em vivo, você pega que normalmente os mais antigos defendem que essa geração que trabalhava com essa tecnologia eram mais completos. E eles eram mais completos no sentido de que eles sabiam não só avaliar uma receptora, preparar o embrião para ser transferido, mas eles sabiam manipular o embrião, classificar o embrião. E a par de todas as vantagens que a produção in vitro tem e trouxe para nós, ela trouxe também alguns pontos que hoje a gente desconsidera. Um deles, por exemplo, foi a segregação das etapas. Então, a gente se tornou cada vez mais especialistas em uma determinada etapa do processo e faz com que a gente não pratique ou não saiba fazer a avaliação de todas as etapas. Então, hoje o médico veterinário considera que, para ele ser um bom profissional, ele tem que transferir muitos embriões no menor espaço de tempo e isso vai fazer dele um profissional com qualidade ou não. Quando, na verdade, ele saber que dentro daquela paleta, dentro do inovulador que ele vai transferir para a receptora, tem um embrião com uma qualidade, com um estágio de desenvolvimento que foi feito por alguém. E sabendo isso, e sabendo o que isso significa, é possível da gente tentar conciliar não só o estágio de desenvolvimento desse embrião, como também a idade uterina da receptora. O que isso pode impactar? Isso pode impactar no maior índice. É fácil de fazer? Não. É simples de ser feito? Não. Mas para ser feito, a gente precisa dominar todas as etapas. A gente não precisa fazer todas as etapas, mas é interessante que a gente saiba como funcionam todas as etapas e a gente saiba avaliar o que a gente tem na mão para poder trabalhar.
Então, ter um embrião na mão é muito superficial. Eu preciso saber que embrião é esse, de onde ele veio, o que ele significa, para eu saber, transfiro ou não transfiro, e qual receptor eu devo transferir esse embrião. Ele é um blastocisto expandido, ele é um blastocisto inicial. O que significa isso? Significa que esse embrião está mais desenvolvido, menos desenvolvido? Por que ele está mais desenvolvido, menos desenvolvido? Eu transfiro esse embrião ou não transfiro? Mas, João, isso é tão importante que você está falando, que eu recebo inúmeras perguntas, troca de informações, muitas das vezes pelo WhatsApp, com aquele professor, eu perdi, ocorreu um problema, algo do tipo, e era dia de tirar implante, não retiraram, não fizeram a aplicação dos medicamentos, foram realizar 2 dias depois. Então, João, é fundamental entender que é importante ter uma sincronia de acordo com o tipo de embrião que eu vou transferir. E esses questionamentos é algo que a gente não deveria estar nem discutindo mais. Mas por que a pessoa tem essa dúvida? Porque não sabe o que tem dentro daquela paleta. O que essa bolinha seria em termos da idade embrionária, quantos dias ela está ali naquele momento, o que é uma sincronia com o ambiente uterino, porque não é apenas pegar um embrião e colocar no útero com qualquer idade. Eu preciso ter uma sincronia. E é fundamental, João, a gente sempre esclarecer que, por mais que a gente queira trabalhar com embriões em estágio blastocisto expandido, a gente está à mercê da produção de embriões. Então, muitas das vezes a gente tem um número de receptoras já previamente protocoladas e a gente não teve aquela produção fora do comum que pudesse exceder o número de embriões. E muitas das vezes vem um blastocisto no meio, vem um embrião de uma qualidade um pouquinho inferior em relação aos demais, e a gente precisa entender entre a seleção da receptora no momento da transferência e qual embrião que eu poderia estar, vamos falar assim, selecionando para aquele animal, para que se ali ter uma melhor taxa de concepção. E como você disse, João, o pessoal da TE convencional, da superovulação, ele tinha esse conhecimento, porque ele tinha todo o conhecimento de toda a técnica. Então, ao mesmo tempo que ele estava lá no campo fazendo o lavado uterino, ele voltava e estava dentro do laboratório, rastreando, encontrando o embrião, e também já tinha no papelzinho anotado o dia que a receptora deu o cio. E aí ele sabia o momento que ela provavelmente ovulou e qual embrião que ele iria escolher de acordo com a receptora. Não que eu sou contra a TETF, mas eu sou muito favorável à TETF desde que aquele veterinário que vai transferir tenha conhecimento do que ele está fazendo e não simplesmente jogando uma bolinha para dentro do útero. Então eu falo sempre com os alunos da SEMPA pós-graduação que é fundamental ter esse conhecimento, mesmo que ele não vá trabalhar com a parte laboratorial, mas que ele tenha o conhecimento de pegar uma ficha de campo, saber o que é um BL, o que é um BX, caso ocorra, por exemplo, um exemplo clássico. Muitas das vezes ocorre da paleta, vamos dizer assim, engatar a buchinha e ficar aderida. O cara simplesmente não sabe como tirar aquilo ali e resolver o problema. Às vezes ele tem o equipamento em mãos, ele tem a mesa, ele tem a lupa, ele tem tudo, mas ele fala assim, mas como é que eu vou fazer? Então isso que é a importância que nós temos esse conhecimento. Jean, a produção in vitro, ela trouxe com ela alguns inconvenientes. Um deles, que de certa forma, do ponto de vista financeiro e mercadológico é interessante, que é a escala. A escala é muito boa. Então, assim, a gente consegue escalonar a produção in vitro de uma maneira que na TE convencional, no lavado uterino, não era possível. Isso é bom, mas traz um inconveniente. Tudo que a gente aumenta em escala, a gente perde qualidade. Sim. E essa perda de qualidade, ela é técnica e ela é intelectual. Então, as pessoas hoje trabalham por volume e elas têm que transferir mais embriões, aspirar mais vacas, palpar mais vacas. Consequentemente, não sobra tempo de fazer uma avaliação de cada animal ou de cada situação de cada fazenda. E mecanizou o processo. Então, hoje a gente tem um protocolo de receptora que normalmente o pessoal não faz uma avaliação do jeito que faz na reprodução equina ou mesmo na reprodução bovina
digamos, na moda antiga. É uma vaca, está cíclica, eles protocolam, no dia da transferência avalia, tem ou não tem corpo lúteo e transfere. Eles assumem que isso é o suficiente para ter uma taxa de gestação boa. Se não tiver uma taxa de gestação boa, o problema é a qualidade dos embriões. E aí, se vai conversar com os responsáveis pelo laboratório do qual a pessoa trabalha, muitas das vezes o pessoal do laboratório não entende o que acontece em campo e o pessoal do campo não entende o que acontece no laboratório. E aí é como se fosse uma pessoa falando japonês e outra pessoa falando árabe. E não tem uma comunicação saudável. Essa falta de comunicação trava a solução de problemas. Por quê? Eu domino somente a produção de embrião dentro do laboratório. Saiu dali eu já não sei mais o que significa. Assim como quem vai transferir embrião não sabe o que acontece dentro do laboratório para poder entender o resultado ruim ou mesmo o resultado bom. E como a gente tem o péssimo hábito de apenas discutir resultados ruins, normalmente quando temos um resultado bom a gente não sabe o porquê que ele foi bom. A gente entende que a gente é bom o suficiente, por isso tivemos um bom resultado. E aí está crescendo, tem tido uma tendência de que conhecimento teórico não é interessante. Eu preciso de praticar. Sim, precisamos de praticar, mas a prática leva tempo. Conhecimento, estudo, parte teórica, eu posso estudar a hora que eu quiser, posso conversar com meus colegas de profissão e adquirir conhecimento. Ou seja, o conhecimento hoje é muito fácil da gente obter. Não é difícil. Só que leva tempo, exige dedicação e disciplina. Só que o conhecimento teórico é importante. Por exemplo, se eu tiver um blastocisto inicial numa receptora com 8 dias pós-ovulação, se eu não souber de fisiologia, eu não sei nem onde esse embrião deveria estar dentro da vaca. Sem dúvida. E se eu não souber onde ele está dentro da vaca, eu não sei se vai ter influência transferir ele mais caudal, mais cranial, se vai ter influência eu transferir ele do lado que tem ou não tem corpo lúteo. Nossa, mas parece tão simples isso, porque eu fui treinado a transferir sempre no lado que tem o corpo lúteo. Ótimo, mas aonde? O porquê? E qual que é o cuidado? Se não for possível de ser feito, o que é possível de ser feito? Então é lógico, quando a gente vai sentar e estudar a parte teórica, a gente trabalha com o mundo ideal. Esse mundo ideal é um mundo que fisiologicamente deveria ser seguido. Quando a gente vem para o mercado, a gente vem para o mundo real. E esse mundo real é possível de ser feito, com as nossas limitações financeiras, técnicas, estruturais, etc. Só que eu trabalhando no mundo real, eu preciso saber qual é o mundo ideal para tentar evoluir. E esse mundo ideal a gente só sabe se a gente tiver conhecimento, tiver teoria, tiver conhecimento básico, que é biologia celular, fisiologia, bioquímica, genética, enfim. Porque quando a gente fala protocolo hormonal, é aplicado, mas é conhecimento básico aplicado. Ou seja, se eu não sei para que serve cada hormônio do ciclo fisiológico, do ciclo estral daquele animal, da fêmea bovina, eu não faço ideia se eu posso ou não tirar um implante antes ou depois. Eu não faço ideia se eu preciso aplicar um medicamento qualquer no dia 6, 7, 8 ou 9. Ou seja, se eu conseguir seguir o que me recomendaram, eu trabalho bem. Se eu precisar mudar a rota do meio do processo, eu não consigo. Mas eu não consigo não é porque não pode, é porque eu não sei o que cada droga funciona, eu não sei o que cada embrião significa, eu não sei o que cada estágio de desenvolvimento produz e o qual que vai ser o impacto no resultado final, que normalmente é prenhez, embora deveria ser produto nascido saudável. Então a gente, além de tudo, a gente pensa sempre na prenhez com 60 dias, porque é o que a gente recebe. Mas enquanto que o ciclo só fecha quando aquele produtor tiver retorno do investimento dele, e esse retorno só vem, normalmente, na maioria das vezes, com um produto nascido saudável. Ô João, foi bom você adentrar esse assunto, que a gente fala sempre que a gente precisa. Todo conhecimento prático, ele tem uma base teórica. E a partir do momento que você só tem um conhecimento básico, prático, operacional, você não tem diferencial no mercado de trabalho, porque você se torna uma máquina. Você só sabe fazer o que uma máquina faz, e você não consegue, em momento algum, fazer nada fora daquela produção sua que você já tem um costume. Muitas das vezes, quando você adquire um conhecimento teórico, você muda talvez o jeito que você trabalhar na prática.
por mais que talvez não esteja da forma pela qual, mas você tenta pelo menos. Mas como que você vai tentar na prática fazer alguma alteração se você não sabe o porquê daquilo? Então é fundamental, João. A gente tem visto, por exemplo, se eu chegar para um transferidor de embriões, grande maioria deles, ele sabe, a vaca precisa ter um CL para ele transferir o embrião. Pergunte, qual fase do ciclo ela se encontra? A maioria engasga, sem dúvida. Mas por quê? Falta teoria. Falta ele entender do ciclo estral. Falta ele entender que ele transfere o embrião no diéstro. Em qual momento do diéstro? O que essa vaca tem além do corpo lúteo? Qual a fase da onda folicular que ela se encontra no momento da transferência do embrião? O que ele poderia fazer para agregar junto naquele momento da transferência? Não. Ele sabe alguma coisa do tipo: fulano usa tal produto no dia da transferência, Beltrano usa tal produto. Mas qual a função do produto? Ele sabe o mecânico, ele sabe que a pessoa usa, ele sabe o nome comercial, ele sabe a dose, ele sabe tudo, mas ele não sabe a fisiologia. O que está sendo diferente? Por que usa naquela ocasião e não usa naquela outra? E é isso que eu falo muito. Se ele tivesse o básico do conhecimento teórico, ele saberia discutir: opa, eu preciso? Ué, o João usa, mas o João usa em uma das condições da rotina dele, eu não uso, mas a minha condição hoje é necessário eu usar? Para quê? O meu clivo de receptor é muito mais específico do que o João trabalha. Então, é isso que falta. E a gente tem essa oportunidade na pós-graduação, principalmente de discutir, mostrar e tentar agregar esse conhecimento para nossos alunos, que é fundamental. E sempre buscando teoria aliada à prática, e não somente pensarmos a todo momento em prática. Eu ouço muito colegas virar e falar assim: fulano, quanto que você vai ficar bom na palpação? Aí o professor responde: quando você tiver a oportunidade de palpar 5.000 vacas que seja. Será? Quantos já palparam 5.000 vacas 20 anos atrás e que voltaram a fazer curso de palpação depois de 20 anos? Porque de alguma forma foi ser um representante comercial, não teve a oportunidade de praticar ao longo desses 20 anos. Se fosse algo que você aprenderia e nunca mais esqueceria, por que ele voltou? Porque ele quer conciliar o conhecimento teórico com o prático. Então não adianta em volume, a gente tem que pensar em constância. Para mim, o cara que palpa muito bem é o cara que não tem quantidade, mas sim ele tem frequência. Ele palpa todo dia, ele palpa 3 vezes na semana, ele palpa 4 vezes na semana. Porque o que adianta um volume muito grande, numa estação o cara palpar 4.000 vacas, fica 3 anos sem palpar nada. Então a gente tem essa importância de estar frequentemente trabalhando teoria com prática, associando esse conhecimento nosso. Aproveitando essa oportunidade, João, de falar de produção in vitro, e eu sei o quanto que você sofre com as críticas de toda a equipe de campo sobre a parte de produção in vitro, mas eu sei também, por outro lado, que quem trabalha dentro do laboratório de produção in vitro, ele não tem condições de fazer um milagre, entendeu? Em que tocante que eu estou comentando? Por exemplo, vem o ósito. Quem é o ósito? É uma matéria-prima de qualidade. Se essa matéria-prima não chega com a qualidade desejada, como que você pega e transforma isso em qualidade? É impossível. E o que a gente mais vê hoje, João, principalmente no Instagram, a turma toda está mostrando o volume, a quantidade de ósito aspirado, mas dificilmente, João, quer saber? Eu acho que foi raras vezes que eu vi uma publicação falando de qualidade. Eu aspirei 30 ósitos da doadora fulana de tal, ela deu 26 ósitos de grau 1, 2 ósitos de grau 2 e 2 não viáveis. Eu acho que é difícil de eu ver. Agora, falar de quantidade, todos querem. E isso, João, favorece muito toda a parte de produção. Se você chega com uma matéria-prima de qualidade, a tendência é que você saia com um produto de qualidade.
Se eu chego com a matéria-prima já comprometida, que seria o ósseo, como que eu quero exigir um embrião de qualidade? É praticamente impossível, entendeu? Então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco de tudo que você já viu dessa parte de qualidade óssea em volume, pessoas muito respeitadas com volume, mas quando vocês vão tentar observar a taxa de conversão, número de ossos para número de embriões, não é a taxa tão desejável igual a gente deseja. Jean, a gente tem um problema, a gente técnicos, profissionais envolvidos na área, que é não poder falar mal da técnica ou não poder tocar nos gargalos que a técnica existe. Ou seja, qualquer coisa que a gente vai falar que soa como crítica é mal visto por nós mesmos, por nossos colegas e tudo. Então, quando a gente fala que a técnica tem diversos pontos que são passíveis de melhorar, a gente não está dizendo que a técnica é ruim, porque isso já está claro, o mercado já responde por qualquer pessoa, que a técnica tem muito mais vantagem que desvantagem. Só que é uma técnica nova, a gente está falando de uma técnica aí de 23 anos, 20 anos de aplicação comercial. Então ela melhorou muito, sem sombra de dúvidas, mas ela precisa melhorar muito. E ela precisar melhorar muito não significa que ela seja ruim, significa que a gente tem espaço para crescer. Então, a gente fala quantidade de ósseo, quantidade de embrião, quantidade de prenhez, mas a gente não fala de eficiência da técnica. E pode parecer estranho, mas se a gente fizer uma conta besta, em qualquer propriedade, número de bezerros nascidos saudáveis pelo total de ósseo aspirado, você vai ver que em torno de 10% de eficiência. Ou seja, para cada 10 ósseos que a gente coleta na propriedade no dia da aspiração folicular, nasce um bezerro. Nossa, mas ela é muito pouco eficiente. Sim. Nossa, ela é uma tragédia, não dá para trabalhar com a produção de vídeo. Não, peraí. Isso aí é indiscutível se dá ou não dá. Só que a gente tem aí pelo menos 90% de gargalo que a gente pode trabalhar nele. E isso é uma oportunidade de crescimento das empresas e tudo. Ou seja, a gente precisa de reforçar o que já vem funcionando e precisa de melhorar o que não vem funcionando. Um dos pontos que é passível de melhora é a qualidade do ósseo. Tem como a gente melhorar um ósseo pós-aspiração? Não tem como. A gente trabalha com uma técnica 100% artificial. Do preparo da receptora até a transferência, 100% artificial. Eu costumo brincar, na verdade a gente costuma brincar, que a gente faz tudo para dar errado e ainda dá certo. Porque a gente trabalha com material plástico, a gente trabalha com reagente químico, a gente trabalha com hormônio exógeno, a gente trabalha expondo células à luz, temperatura, atmosfera gasosa, a gás, que a gente nunca sabe direito qual é a pureza, há equipamentos, diversos equipamentos eletrônicos que são passíveis de erros e ainda dá certo. Ou seja, a técnica é boa, mas tem que melhorar. Aí, normalmente a gente recebe o ósseo, qualquer empresa, qualquer laboratório recebe o ósseo das mais diferentes raças, das mais diferentes regiões, de diferentes profissionais, dos mais ou menos experientes, e o cara entrega 300 ossos. O que significa esses 300 ossos? Nada. Por quê? Ele normalmente é feito uma avaliação subjetiva, morfológica, que é o que a gente tem de ferramenta hoje para trabalhar, qualidade de ósseo. Mas tem uma situação intrínseca da célula, que é a competência. Essa competência, a gente pode até fazer com que ela aumente, melhorar o ósseo, o que implicaria na qualidade dessa célula, mas dentro da vaca. Uma vez coletado, a gente, trabalhando muito, com muita dedicação, disciplina e comprometimento, o que a gente vai fazer durante o processo é não reduzir a qualidade dessa célula, se ela for boa. Se ela for ruim, é não deixar ela piorar ainda mais. E o paralelo que você fez é que o ósseo é uma matéria-prima, o embrião é o produto final, é mais ou menos assim, uma comparação esdrúxula, mas que talvez sirva como didaticamente para entender. A gente é aquela costureira antiga que recebe o pano, a linha e o modelo e tem que montar uma roupa. Se eu dou um pano rasgado, a linha fraca, isso vai arrebentar. Essa roupa vai durar pouco. No meio do caminho ela não consegue terminar o produto, que é a minha roupa final. Isso é meu embrião. Eu tenho o ósseo e o cérebro. Se eu juntar duas coisas ruins, talvez eu tenha um embrião que pare no estágio de 8 células, talvez eu tenha um embrião que chegue até a mórula,
Talvez eu tenha um embrião que desenvolva até o estágio de blastocisto, mas não deu uma prenhez. Ou às vezes até dá uma prenhez com 30 dias, com 60 já não tem mais. Ou seja, durante todo o processo, nenhuma empresa, nenhum profissional hoje é capaz de fazer com que uma célula ruim melhore, porque tudo faz com que piore. Mas uma célula boa, com muita dedicação, a gente tenta manter ela boa. E para isso é a qualidade do ósseo. Só que a gente entrou numa era da fim de escala. Não importa o quanto é bom, importa o quanto eu consigo fazer. Então, se eu aspiro 10 vacas e meu colega aspira 15, ele vai ser visto como mais competente do que eu. Mas essa competência, ela é avaliada com o quê? Velocidade, ou ela é avaliada em quantidade de ósseo recuperado, qualidade desse ósseo, vida útil daquela doadora, número de lesões causadas no ovário, aderência ou não, quantos por cento de embrião e mais, quantos por cento de prenhez. O que a gente tem visto hoje é, antes o aspirador fazia a aspiração, mandava para o laboratório, lava-se as mãos, a parte dele foi feita, daí para frente ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Mas a gente sabe que o aspirador começa todo um processo, ou seja, se começar mais ou menos, a tendência é que vá mais ou menos até o final. E o que seria esse final? Produção de embrião e taxa de prenhez. Então não é porque a gente fez a primeira etapa que a gente está isento do resultado final. Assim como o laboratório e o cara que transfere. Então é importante, sim, saber que eu posso chegar na propriedade e aspirar 300 ossos, esses 300 ossos não têm qualidade suficiente. Mas essa qualidade é possível de melhorar numa próxima aspiração, sim ou não? Se for sim, o que eu preciso fazer? E aí a gente esbarra no problema do transferidor. Ele não faz ideia de que é um ósseo, de que é uma qualidade do ósseo, e tampouco o que influencia o ósseo ser bom ou ruim. Então ele é incapaz de sentar com o responsável da fazenda e discutir sobre nutrição. Ele é incapaz de discutir com o pessoal da fazenda sobre o manejo daqueles animais. Ele é incapaz de discutir com o responsável da propriedade ou o médico veterinário responsável sobre sanidade. E o quanto que tudo isso vai impactar no trabalho dele. E aí, essa incapacidade que nós temos, não de dominar todas as áreas, mas pelo menos de entender o impacto de todas essas áreas na nossa atividade, que é a reprodução, impede que a gente faça o nosso serviço evoluir ao longo do tempo. E aí é mais fácil com que eu delegue a responsabilidade, por exemplo, ao laboratório, que não obteve sucesso na taxa de embrião, do que chegar para o produtor, sentar com ele e falar, olha, podemos melhorar. O senhor está disposto ou não? Então vamos sentar com os responsáveis, vamos tentar melhorar o ponto A, B, o C, o D, para a gente tentar evoluir. Por quê? Um resultado bom, assim como um resultado ruim, ele é construído ao longo do tempo. Se o bom, várias pessoas, desde o produtor, aos peões, ao gerente, ao médico veterinário que faz a aspiração, aos profissionais de laboratório, ao cara que transfere, tem que fazer a parte dele bem feita, sem atrapalhar a próxima etapa. Infelizmente, hoje, com toda essa segregação que a gente vem comentando, eu só consigo fazer a minha parte. Daí para frente, eu transmito a responsabilidade do sucesso ou do fracasso ao meu próximo colega. Então, João, tem aquele seu estudo onde você compilou dados do laboratório no qual você trabalha, ou trabalhava naquele exato momento, que você trabalhou com todas as equipes aferindo os resultados de cada equipe. E você provou para todos nós que a equipe influencia no resultado. Dentro do mesmo laboratório, com todas as condições laboratoriais, eu tenho influência direta da equipe de campo. E muitos podem questionar, mas a equipe de melhor resultado é uma equipe que tem um volume menor. Mas será que a equipe tem um volume menor? É porque ele quer ou porque ele quer se dedicar mais em corrigir problemas? E, consequentemente, João, uma coisa que eu chamo a atenção e mostro isso muito em sala de aula, que quando o pecuarista vai falar, ele não fala mal da execução, ele fala mal da técnica, ele fala mal da FIV, ele não fala PIV, mas ele fala FIV. Ele fala, a FIV não é um fracasso. Mas por que foi um fracasso? Então a gente vê que estão queimando, de certa forma, em determinadas propriedades, uma técnica que tem um papel extraordinário, que poderia sim estar agregando muito ao produtor. Esse dado relatado por você
que a gente tem lá um total de 10 óvulos aspirados em contrapartida um bezerro nascido, você acha que alguém quer colocar isso no Instagram? Você acha que alguém quer publicar um dado desse? O único dado que se comenta é: para cada 3 ossos irá voltar um embrião. E para cada 5 embriões transferidos, teremos 2 presas. Mas e o provável número de nascidos? Ah, não, recebi o meu, estou indo embora, problema de vocês. A taxa de perda gestacional até o parto, no momento do parto, quem comenta sobre isso? Quem mostra a realidade, quem mostra que grande parte das fazendas hoje chega a ter perdas de 15, 20, algumas 30% entre o DG confirmatório e o nascimento de um produto saudável. Aí alguns falam: mas a bezerra nasceu. Mas ela nasceu numa condição e morreu no momento do parto. Ué, mas isso não faz parte de todo o processo? Se eu estou executando a técnica, eu não tenho que me preparar para os possíveis erros a serem totalmente ali prevenidos e, quem sabe, corrigidos? Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê: a prenha. Pô, mas você não correu nem o outro corno para saber se tem um outro embrião. Aí daí, vamos falar 60 dias, daí 7 meses e meio, o proprietário te liga: fulano, a vaca está em trabalho de parto e já fizemos de tudo e ela não consegue parir. Simplesmente vai um colega veterinário lá e afere a condição daquele parto e descobre que a vaca tinha um gêmeo lá. Gente, mas será que isso não poderia ser já previsto? O que custa eu avaliar o outro corpo uterino? Ah, não, eu quero mostrar a velocidade do trabalho. É prenha vazia, é macho, é fêmea. Ah, é semi-sexado para fêmea, então é fêmea. E muitas das vezes a gente vê críticas. Ah, foi sexado, mas nasceu um sexo oposto. Mas talvez não foi nem erro. Mas talvez também possa ter sido o quê? Naquela correria de achar que automaticamente, por ter sido já usado no semi-sexado, que todo mundo tem que nascer do sexo desejado. Então, João, a gente vê que dentro da reprodução, dentro da produção in vitro, uma técnica que eu falo assim: se o médico veterinário se propõe a trabalhar na produção in vitro, ele já está no último degrau da escada, de uma escada simples da sua casa. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade na palpação, mas já quer galgar diretamente a parte de aspirar ou de transferir embrião. Não é por mal, mas protocolo não é receita de bolo. Receita de bolo foi feita para peão. O técnico ele tem que saber executar a receita e saber o que ele pode alterar na receita. Qual o nome comercial que ele pode trocar? Qual a dose? Porque, João, nesses poucos anos que eu mexo com reprodução, eu não vou falar que é muitos anos, porque não é. Tem colegas que trabalham 40, 50 anos e ainda não aprenderam reprodução. Eu estou no mesmo caminho. Eu ainda não aprendi reprodução. Eu estou em aprendizado. Eu acredito que você também, né, João? Que a gente vive em aprendizado. A gente não é dono de toda a verdade. Porque senão o estudo poderia estagnar e parar. Se a gente fosse dono da verdade, a partir de hoje não precisaria mais de estudo, sabendo sim que a gente já saberia de tudo. E o que a gente observa, né, então? Nessas condições, a gente já vem observando que a média é o que todo mundo tem que fazer. Acima dela é mérito individual do profissional. Que não é uma criação de todo um contexto por trás disso para melhorias. Por exemplo, esses protocolos, o pessoal quer o quê? Na IATF, 50% de pré-isso. Na transferência de embrião, média de 30% está satisfatório. Basta, ponto final. Aí, quando dá 55, 60, 65, eu publico. Quando dá 0, quando dá 2, 3, 5%, eu culpo alguém, mas eu não publico. E mantenho minha média sempre estável. Então, isso requer de nós, técnicos, uma preocupação constante com o conhecimento e tentar enxergar, saber dos nossos erros e tentar corrigir. E principalmente buscar a teoria para tentar explicar na prática o que possa estar dando de errado para nós. E não simplesmente achar que a gente
é o dono da verdade e que o problema está pertinente à fazenda, está pertinente ao laboratório de produção in vitro, está pertinente a quem aspirou, meu papel aqui foi só transferir, o problema é de quem selecionou a receptora, porque na TR, superovulação, eu tenho que dar minha cara, eu tenho que mostrar para todos, porque todas as etapas dependem de mim, e eu estou comprometido com todas as etapas. E a produção in vitro, infelizmente, não é assim. Terceirizou. A gente terceiriza as etapas. Mas isso aí é uma dificuldade. Eu vou falar da nossa área, que é a que tem mais contato. Mas nós, profissionais da reprodução bovina, especificamente produção in vitro, temos uma série de dificuldades de entender que o nosso colega ele é um concorrente. E essa concorrência nos impede de conversar. Ou seja, eu jamais posso conversar com qualquer pessoa de outra empresa ou profissional autônomo para trocar ideias sobre problemas, porque isso vai me colocar numa posição muito vulnerável. Ou seja, se eu estou no Goiás e ligo para um colega do Paraná para relatar para ele um problema de prenhez, de produção de embriões, de produção de ovos, qualquer que seja o problema, me coloca numa posição vulnerável de que esse colega meu que está lá no extremo do país vai lá na fazenda que eu atendo, vai me tomar o cliente ou vai fazer com que me expor nas redes sociais, eu não sei. E essa falta de contato faz com que cada um fique com o seu problema e ninguém chega a solução nenhuma. Então, assim, quando você comentou daquela análise de dados, da interferência da equipe de campo no resultado de produção de blastocisto, a gente pode extrapolar para o resultado de prenhez. Ali, na verdade, a gente não quer falar que um é melhor do que o outro. A gente quer falar, olha, a gente tem um resultado de 50%, 40% de média com a equipe 1, e tem um resultado de média de 20% com a equipe 17. Foram 17 equipes. O que essa equipe 17 está passando? Por que mal alcança esses 40%? É a raça, é a fazenda, é o touro, é o equipamento, é a falta de treinamento, é o pouco de cuidado, é o reagente que está sendo utilizado a campo, enfim. O que tem de diferente que esse camarada não está conseguindo essa média? Isso é tentar melhorar o 17º, não é falar que ele é pior ou melhor do que ninguém. Só que, quando a gente expõe essas informações, seja da maneira que for, ela é sempre mal recebida, ou seja, nós não estamos preparados para saber que a gente tem coisas para melhorar. E esse falta de preparo é uma insegurança, talvez, porque como a gente não tem um conhecimento do que a gente faz, a gente é um bom executor, a gente é um bom repetidor. Eu repito o que me treinaram, mas eu perco a capacidade de questionamento. Por que eu faço isso? O porquê que hoje deu certo e ontem não deu certo? O porquê que minha taxa de clivagem foi boa, hoje não foi boa? Por que minha taxa de produção de blastocisto tem caído ao longo das semanas? Essa falta de questionamento me bota talvez, não é uma afirmação, numa posição de insegurança. E essa insegurança é não ter conhecimento. E aí, essa falta de conhecimento impede a gente, inclusive, de fazer uma análise de risco. Ou seja, atendo ou não essa fazenda? Vale a pena ou não dar um suporte para essa fazenda até o nascimento? Porque eu não faço ideia do que acontece depois que eu transfiro o embrião. Então, eu não sei se vale a pena ou não vale. Mas porque eu não tenho conhecimento. Eu não sei o quanto o meu trabalho está envolvido no nascimento do bezerro ou não. O quanto que ao longo dessa gestação, o que pode interferir ou não nessa gestação. O quanto que dessas possíveis interferências eu tenho controle ou eu não tenho. E esse conhecimento não é o que eu vi na faculdade ou não é lendo um artigo. É participando de evento, é trocando ideia com nossos colegas que trabalham em outras realidades, é fazendo curso, é fazendo pós-graduação, é lendo artigo, enfim, é buscando conhecimento, ouvindo quem tem experiência e quem faz pesquisa. Ou seja, a gente precisa da academia, a gente precisa de um conhecimento básico para a gente poder aplicar e fazer disso uma atividade econômica. E isso não quer dizer que se eu estudar, então agora, a partir de agora eu vou estudar os próximos 6 meses. Não, você tem que estudar sempre. E a produção in vitro nos mostra o seguinte: há 8 anos atrás, talvez, a gente não tinha embrião DT. Não tinha embrião congelado. Hoje é uma realidade. Hoje ninguém sobrevive se não souber o que é o embrião DT. Por que foi isso? Porque alguém continuou estudando. Até fazer que o embrião congelado de produção in vitro dê prenhez. E dê prenhez num resultado relativamente estável, em torno de 30%. Ah, pode melhorar, ok. Mas nós não tínhamos esse produto na mão, hoje nós temos.
Temos porque alguém se dispôs a estudar e fez com que evoluísse a técnica. Então, se eu não estudo hoje, amanhã talvez entre algum procedimento novo, alguma técnica nova, já não vou dominar, a menos que alguém me treine para isso. Então, assim, e isso é um problema nosso. A gente não conversa quem está no dia a dia, a gente não troca ideia, a gente não troca informação. Todos os profissionais autônomos ou empresas passam exatamente pelos mesmos problemas, de forma frequente, e não conseguem resolver porque a gente não tem a capacidade de sentar e discutir os problemas da FIV. Então a gente costuma brincar que é o seguinte: dentro de um laboratório de produção in vitro, todo mundo dentro desse laboratório tem que estar insatisfeito pelos resultados. E do lado de fora, as pessoas têm que estar satisfeitas. Quando a ordem inverte, a gente tem um problema. Ou seja, quando nós ficamos satisfeitos com os 30% de embrião e os 40% de pregnez, e o produtor começa a ficar insatisfeito, aí a gente tem um problemão. Por quê? Dentro de um laboratório, aí quando a gente fala laboratório, ele envolve tanto a aspiração quanto a transferência, ou seja, dentro de uma empresa de produção in vitro, a gente sempre tem que estar insatisfeito com os nossos resultados. A gente tem que estar sempre se perguntando: por que deu 20% hoje? Por que deu 40%? Porque o 40% a gente fez alguma coisa boa ou alguma coisa estava boa e a gente conseguiu um resultado acima da média. Então dá para replicar o que deu certo aqui nos outros trabalhos, mas primeiro eu preciso saber o que deu certo, para no segundo momento saber pode ou não replicar. E a gente não consegue fazer isso. Porque a gente se tornou, na média, em geral, executor. A gente se tornou um cara que faz bem feito aquilo todos os dias de forma frequente, sem saber o que está sendo feito. E quando tem alguém, colegas nossos ou não, colegas de profissão de uma mesma empresa, de uma mesma região ou concorrentes, e se torna um questionador, ele é mal visto. Ou seja, por que esse cara está me perguntando, por exemplo, qual antibiótico eu uso? Será que ele vai querer copiar? Por que esse cara está perguntando qual que é a minha taxa de concepção? Por que esse cara está me perguntando qual que é a minha taxa de nascimento vivo? Por que esse cara está aí? Mas na verdade ele quer entender. Ele não está querendo te comparar ou publicar na rede social. Olha, conversei com o professor Giancarlo e ele me relatou que fez um trabalho de transferência de embrião que só deu 20%, pessoal. Ele não quer publicar isso. Ele quer saber o que está sendo feito, o que está dando errado, para ele tentar melhorar. E nós poderíamos fazer o mesmo. Mas não, a gente se tranca, publica que nós não temos problema nenhum. Não contamina nada no laboratório, as clivagens são sempre boas, as produções de embrião são estáveis, sempre com 30%, não existe variação, as pregnências nunca dão problema, não temos problemas de perdas gestacionais altas, os nascimentos são sempre perfeitos, não temos problemas de nascimento, não temos problema de compatibilidade de DNA ao nascimento, não publicamos nada disso, não falamos nada disso e ficamos lá tentando resolver uma coisa que não sabemos o que é. João, na verdade, né, o resumo disso tudo é que nós trabalhamos com biologia. E biologia tem N alterações. E quantas vezes uma empresa, vamos citar um exemplo, uma Coca-Cola, por seguir o mesmo roteiro na produção daquele produto, pode ser que em algum dos momentos teve o erro e teve que jogar toda uma partida de produção fora. Mas parece que só ocorre isso dentro da reprodução animal, dentro da medicina veterinária. E dentro da nossa empresa, dentro do nosso laboratório, conosco e tudo. Mas parece que tudo tem que ser 100%, protocolo tem que dar idêntico em todas as baterias. Quem dera, né? Seria um sonho, mas não é a nossa realidade. E, por exemplo, você tem um problema com as suas doadoras e relatar para o laboratório, que provavelmente isso pode ter um impacto negativo no laboratório, não vai fazer com que a equipe de laboratório faça aquele trabalho com má vontade. Ela simplesmente vai ter essa informação registrada, porque se lá na frente tiver um mau resultado, seja de produção de blastocista ou PEs, opa, será que pode ser isso? Vem cá, vamos sentar e conversar. Assim como quando o laboratório tem um problema e relata para os profissionais envolvidos que vão tanto aspirar quanto transferir, por exemplo, o touro contaminou, perdemos o zoósporo. Ele está te passando que teve um problema e a possível causa desse problema. E quando, num segundo momento, a gente tiver um resultado ruim, e o laboratório disser, ou o veterinário disser, não sei do que se trata, não é que ele está mentindo. De repente, realmente, ele não sabe do que se trata, mas ele tem que tirar um tempo para a gente fazer uma discussão e ver. Por quê? Se for um problema que se tornará recorrente, teremos maus resultados de forma recorrente. Mas discutir
resultado ruim, discutir gargalo da produção in vitro, discutir onde podemos melhorar, hoje é um ponto muito delicado de se tocar. Por quê? Soa como crítica técnica, soa como crítica a nós mesmos profissionais, soa como crítica às empresas. E não, na verdade não, são pontos que é possível melhorar. Podemos olhar pelo lado positivo. Não estamos estagnados. Temos margem de melhora da técnica. O que nós precisamos? Pegar quem está na prática, no dia a dia, pegar as informações, as observações que essa turma tem, que eles têm uma casuística absurda, juntar com quem tem conhecimento básico. Aí o básico não é aquele simples, é a fisiologia, é a biologia celular, é a fisiologia celular, é a fisiologia da reprodução. Juntar isso e falar, olha aqui, por que está acontecendo isso? Primeiro ponto. No segundo momento, o que nós podemos fazer para melhorar? Sim. Que protocolo que a gente pode usar, que forma que a gente pode mudar, o que pode fazer dentro do laboratório. Mas isso, eu trazer para cá os problemas que eu vejo ou que eu tenho, pode me colocar numa posição vulnerável. Assim que eu entendo que a gente aborda, não é uma afirmação. Porque na prática, se você me perguntar, por que vocês não conversam? Não sei, cara. Não sei. Sabe, por que a gente, nossos colegas, a gente sabe que tem problema, ou imagina que tem um problema, não pode sentar com a gente numa mesa de bar e falar do que está acontecendo para a gente discutir. No final das contas, nenhuma empresa, nenhum profissional dá conta de atender todo o mercado brasileiro. Então a gente vai, inevitavelmente, teremos concorrência no país durante muitos anos, se não para sempre. Porque ninguém dá conta de percorrer todo o território nacional e atender toda a demanda da produção in vitro. Então, o meu concorrente, o meu colega que está em outra empresa, nesse momento, ele pode ter a solução de um problema meu e não vai fazer dele melhor nem pior, assim como não vai fazer de mim menos ou mais competente. Só que a gente não consegue, a gente não tem tido tempo para estudar, talvez esse seja o argumento da maior parte das pessoas. Talvez a gente não possa fazer as coisas bem feitas, porque eu preciso fazer volume. Esse talvez seja o argumento. E eu também não tenho tempo para conversar com o meu concorrente, porque eu estou disputando o mercado com ele. E não é assim que funciona. É o ego profissional, né? A preocupação com o que o outro vai pensar. Exatamente. Ela nos atrapalha de evoluir na técnica. Sim. E é o que você falou, é biologia. Por mais conhecimento que a gente tenha, nunca iremos controlar todas as variáveis. A gente nunca vai conseguir controlar a fisiologia de uma doadora 100%. E mesmo que a gente controle de uma doadora, não vamos controlar de todas as doadoras. Então, sempre teremos variação com a técnica. É assim, inclusive, na monta natural. Sim. Então, se a gente pegar da reprodução que é mais natural possível, que é a monta, a gente não consegue ter 100% de sucesso todo dia, e na maioria das vezes, quase nunca. Por quê? Porque não controlamos tudo, é biologia. Tem muita coisa que a gente não tem a explicação. Na produção in vitro é um pouquinho pior, porque é 100% artificial. A única coisa que é natural é o nosso óvulo, o nosso espermatozoide e parte daquele embrião, porque foi feito em laboratório. Então, a rigor, nem poderíamos dizer que ele é 100% natural, porque durante esses 23 anos de produção in vitro, mais ou menos, ainda o embrião produzido em laboratório, ele é inferior ao produzido dentro da vaca. Então, nem podemos dizer que ele é natural, porque ele tem diferença. Isso aí tem diferença fisiológica, de metabolismo, uma série de outras diferenças que a gente sabe que é ocasionado pelo ambiente in vitro, porque a nossa referência é o que é produzido in vivo, dentro da vaca. Amanhã eu te convido para a nossa terceira aula, onde eu e o João Gabriel estaremos dando continuidade a este bate-papo, falando a respeito de transferência de embriões em bovinos. Mas te garanto, o nosso bate-papo amanhã é especialmente falando de embrião DT, algo que você, médico veterinário, precisa saber. Pois bem, a nossa tendência de mercado futuro é trabalharmos com embrião DT. E amanhã tenho o prazer de estar junto com o João Gabriel, te convidando a participar conosco deste tão maravilhoso bate-papo falando a respeito da transferência de embriões DT.